Você já parou para pensar que talvez o problema não seja você não dar o seu melhor, mas sim você dar demais do seu melhor o tempo todo, sem pausa, sem descanso, sem respiro? Existe algo em Virgem que funciona como um motor que nunca desliga. Você acorda já pensando no que precisa ser feito, no que ficou pendente, no que poderia ter sido melhor ontem. E não estou falando de grandes fracassos, estou falando de detalhes minúsculos que só você percebeu, que só você carregou, que só você perdeu sono por causa deles. Esse grau de exigência não é apenas um traço de personalidade, e uma forma de sobrevivência que você criou lá atrás, quando aprendeu que se não fosse perfeito, não seria aceito. E essa crença, por mais silenciosa que seja, ainda está ativa. Ela ainda dita o ritmo dos seus dias. Ajuste 1. O primeiro ajuste que precisa acontecer agora na sua vida não tem nada a ver com fazer mais, com corrigir mais, com apertar mais os parafusos da sua rotina. O primeiro ajuste é entender que a exigência excessiva não é disciplina, e medo disfarçado. Medo de ser julgado, medo de falhar, medo de parecer descuidado aos olhos dos outros. E quando você opera a partir do medo, tudo o que você produz carrega uma energia pesada, densa, que esgota antes mesmo de entregar resultado. Você já percebeu que tem dias em que você faz tudo certo e mesmo assim sente que não foi suficiente? Isso não é falta de competência, e excesso de tribunal interno. Você se julga com uma dureza que jamais aplicaria a outra pessoa. E esse julgamento constante consome uma energia absurda, uma energia que poderia estar sendo usada para criar, para descansar, para simplesmente existir sem precisar provar nada. O ajuste aqui é simples na teoria e profundo na prática. Você precisa separar quem você é do que você faz. Sua identidade não pode estar amarrada à sua produtividade. Você não vale mais quando faz mais. Você não vale menos quando descansa. Enquanto essa separação não acontecer, cada dia vai parecer uma prova, e você vai continuar exausto tentando tirar nota máxima numa avaliação que só existe na sua cabeça. Ajuste 2. O segundo ponto que precisa de atenção é a forma como você lida com erros. Virgem tende a tratar qualquer falha como evidência de incompetência. Um erro pequeno no trabalho, uma palavra mal colocada numa conversa, um esquecimento bobo, tudo vira motivo para se punir internamente durante horas, às vezes dias. E essa punição não é produtiva. Ela não te faz melhor. Ela te paralisa. Te faz ter medo de tentar coisas novas porque o risco de errar se torna insuportável. Quando você começa a tratar o erro como informação em vez de sentença, tudo muda. O erro passa a ser um dado, não um veredicto. E a partir desse dado, você ajusta, você corrige, você segue em frente sem carregar o peso emocional de ter falhado. Tem uma diferença enorme entre reconhecer um erro e se definir por ele. Você não e seus erros. Você é a pessoa que tem a capacidade de aprender com eles, de transformar cada tropeço em direção. Mas só consegue fazer isso quando para de se castigar e começa a se observar com mais gentileza. Ajuste 3. O terceiro ajuste envolve a maneira como você distribui sua energia. Virgem tem uma tendência natural de assumir responsabilidades que não são suas. Você cuida da sua parte e da parte dos outros. Você resolve problemas que ninguém te pediu para resolver. Você antecipa necessidades que as pessoas ao seu redor nem sabiam que tinham. E faz tudo isso em silêncio, sem reclamar, sem pedir reconhecimento, porque no fundo acredita que é sua obrigação. Mas não, e você não é responsável pelo conforto de todo mundo. Você não precisa carregar o mundo nas costas para merecer estar nele. Quando você distribui sua energia de forma desigual, sempre dando mais do que recebe, o esgotamento não é uma possibilidade, e uma certeza. E não é um esgotamento que se resolve com um fim de semana de descanso. E um esgotamento profundo, que atinge a alma, que te faz questionar o sentido de tudo. O ajuste aqui é aprender a dizer não sem culpa. E aprender a priorizar suas próprias necessidades sem sentir que está sendo egoísta. Cuidar de si não é egoísmo. E sobrevivência. Ajuste 4. Agora preste atenção nesse quarto ponto porque ele é mais sutil, mas talvez seja o mais importante. Você tem o hábito de adiar o que te faz bem para resolver o que é urgente para os outros. Seu descanso fica para depois. Seu lazer fica para depois. Suas vontades ficam para depois. E esse depois nunca chega porque sempre aparece mais uma coisa urgente, mais uma demanda, mais alguém precisando de você. E assim você vai vivendo em função do que precisa ser feito, nunca em função do que quer viver. Isso não é nobreza. Isso é autoabandono disfarçado de responsabilidade. Você merece ter momentos que não servem para nada além de te fazer feliz. Momentos sem função, sem objetivo, sem resultado mensurável.
Momentos que existem só porque você existe e tem o direito de aproveitar a vida sem precisar justificar isso para ninguém. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Ajuste 5. O quinto ajuste sobre relacionamentos. Virgem ama de um jeito muito particular, ama servindo, ama cuidando, ama resolvendo. E bonito, e genuíno, mas também perigoso quando não é recíproco. Você tende a atrair pessoas que se acostumam com o seu cuidado e param de retribuir. Não porque sejam más pessoas, mas porque você ensinou a elas que não precisa de nada em troca. E precisa sim. Você precisa de atenção, de carinho, de presença, de alguém que também pergunte como você está, que também perceba quando você não está bem. O ajuste aqui é permitir-se ser cuidado. Soltar o controle. Aceitar ajuda sem sentir que está incomodando. Ajuste 6. O sexto ponto toca na sua relação com o futuro. Você planeja demais. Você antecipa cenários, calcula riscos, monta estratégias para coisas que ainda nem aconteceram. E isso te rouba o presente. Enquanto sua mente está no que pode dar errado amanhã, você perde o que está dando certo hoje. Existe uma diferença entre ser previdente e ser ansioso. A previdência te prepara. A ansiedade te prende. E Virgem cruza essa linha com muita facilidade, quase sem perceber. O ajuste prático. Quando perceber que sua mente está 3 passos à frente, traga ela de volta pro agora. Não pro amanhã, não pra semana que vem, pro agora. O que você pode fazer neste momento? O que está ao seu alcance neste segundo? Foque nisso. O resto vai se resolver quando chegar, e quando chegar, você vai estar pronto porque sempre esteve. Existe um momento nesta jornada em que você precisa parar de apenas ouvir e começar a sentir. Não sentir com a mente, sentir com o corpo, com a intuição, com aquela parte de você que sabe coisas antes de poder explicá-las. Virgem vive tanto na cabeça que às vezes esquece que tem um corpo, que tem emoções, que tem necessidades que não podem ser resolvidas com lógica. E tudo bem não ter resposta para tudo. E tudo bem não entender tudo. Algumas coisas só precisam ser vividas. Ajuste 7. O sétimo ajuste sobre a forma como você se comunica. Virgem tende a guardar o que sente, a processar internamente, a resolver sozinho. E quando finalmente fala, já acumulou tanto que sai de um jeito que não representa o que realmente queria dizer. Você não precisa esperar o momento perfeito para se expressar. Não existe momento perfeito. Existe o momento real, o momento em que a emoção está viva, em que a necessidade está presente. Falar no momento certo, mesmo que de forma imperfeita, e infinitamente mais poderoso do que falar perfeitamente quando já não importa mais. O ajuste se dar permissão para ser imperfeito nas palavras, sabendo que a intenção por trás delas e o que realmente comunica. Ajuste 8. O oitavo ponto é sobre autoconfiança. Você tem mais capacidade do que acredita. Você tem mais valor do que reconhece. Você tem mais impacto do que percebe. Mas como está sempre focado no que falta, no que pode melhorar, no que ainda não está bom o suficiente, raramente para olhar para trás e ver o quanto já caminhou. Você precisa desse momento. Precisa parar, respirar e reconhecer suas conquistas, mesmo as pequenas. Principalmente as pequenas. Porque foram elas que te trouxeram até aqui. E se você conseguiu chegar até aqui com tanta exigência pesando nos seus ombros, imagine o que vai conseguir quando finalmente soltar esse peso. Ajuste 9. O nono ajuste sobre confiar no processo. Virgem quer controlar tudo porque acredita que se soltar, tudo desmorona. Mas a verdade é que quando você solta, o que precisa ficar fica, e o que precisa ir, vai. E essa seleção natural e mais inteligente do que qualquer planejamento que você possa fazer. Confiar no processo não é ser negligente. E reconhecer que existe algo maior operando na sua vida, algo que você não precisa entender completamente para poder confiar. Você fez sua parte. Você sempre faz. Agora deixa o universo fazer a dele. Algumas pessoas observam. Outras se transformam. Se você quer estar no segundo grupo, o guia de 21 dias no comentário fixado oferece um processo claro, passo a passo, alinhado com o seu signo. Isso não se trata de esperar, mas de avançar. Ajuste 10. O 10º e mais profundo ajuste é este. Você merece a mesma compaixão que oferece ao mundo.
Toda essa gentileza que você distribui, toda essa paciência que você tem com os outros, toda essa compreensão que você oferece tão livremente, você merece receber de si mesmo. Você não precisa ser perfeito para ser amado. Você não precisa ser útil para ter valor. Você não precisa provar nada para merecer estar aqui. A exigência tem ajuste, sim. E o ajuste começa quando você olha no espelho e diz: eu sou suficiente. Exatamente como sou, neste momento, com tudo que já fiz e com tudo que ainda não fiz. Eu sou suficiente. E o dia em que você realmente acreditar nisso, virgem, e o dia em que tudo muda. Não porque o mundo lá fora se transforma, mas porque o mundo aqui dentro finalmente encontra paz. E a paz interior e o solo fértil onde tudo de bom cresce. Tudo de verdadeiro floresce. Tudo de duradouro se constrói. Você não precisa de mais forca. Você precisa de mais suavidade. E essa suavidade começa agora. Ajuste 11. Existe um último nível que precisa ser tocado, e ele diz respeito a como você se vê daqui pra frente. Você passou tempo demais sendo a pessoa que resolve, que organiza, que sustenta. E essa versão de você fez coisas incríveis, não há dúvida. Mas ela também está cansada. E tudo bem que ela descanse. E tudo bem que uma nova versão surja, uma versão que sabe pedir ajuda, que sabe dizer não, que sabe priorizar a própria saúde emocional sem culpa. Essa nova versão não é fraca. Ela é a mais forte que você já teve. Porque exige muito mais coragem ser vulnerável do que ser perfeito. Ajuste 12. Você está num ponto de virada. Não é coincidência você estar ouvindo isso agora. Não é acaso. Algo dentro de você reconhece cada palavra porque cada palavra é sua. Você já sabia de tudo isso. Só precisava que alguém dissesse em voz alta. Então aqui está. Você está fazendo demais. Você está se cobrando demais. Você está carregando demais. E a partir de agora, você tem permissão para soltar. Não tudo de uma vez, mas aos poucos. Um pouco de controle hoje. Um pouco de perfeição amanhã. Um pouco de exigência na semana que vem. Até que sobre só você. Você sem armadura, sem máscara, sem performance. Só você. E isso, virgem, e mais do que suficiente. E sempre foi. Você tem duas opções depois deste vídeo. Fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo, a única pergunta é se você também vai.